isso aí. Hoje, dia 3 de setembro, agora são 11h58 da manhã. Em relação ao japonês, eu já revisei o Anki, já estudei a minha parcela diária e também já... ainda não consumi todo o conteúdo, só consumi metade do conteúdo que eu tenho para hoje. Mas bom, estou aqui para passar sobre algumas coisas que vieram acontecendo durante as últimas semanas, já que eu fiquei um bom tempo sem gravar, principalmente por causa da correria da faculdade. Final de semestre é sempre um saco, mas felizmente agora eu tô de férias. Então, eu dei uma aumentada um pouco maior no ritmo do japonês nos últimos dias. Bom, nesse momento eu estou traduzindo o capítulo 18 da Light Novel, né, Super Cup. Bom, justamente para poder aumentar minha eficiência no processo de tradução, nos últimos dias eu estou estudando um pouco mais. Assim que eu completar esses 20 capítulos traduzidos e organizados, o que está sendo um outro problema que eu vou falar mais para frente, eu vou enviar um teste para Saikai e a partir daí eu vou começar a publicar essas traduções que eu já tenho e continuar traduzindo para, enfim, publicar todo o resto, né? Na internet são 6 volumes que estão disponíveis. Também falando sobre isso, no momento eu tenho uns 15 capítulos, eu acho, guardados ali naquele documento onde eu organizo todas as traduções e, cara, honestamente falando, revisar é um saco, é muito ruim. Organizar aquelas traduções é bem chato mesmo, então eu deixo acumular bastante antes de começar a mandar pra lá. Eu tô com 5 capítulos inteiros ali prontos para serem organizados e colocados naquele documento, mas a preguiça é muito maior e me consome, e aí eu não faço isso. Eu deixo acumular bastante antes de mandar pra lá. Bom, falando sobre o Anki, né, tem algumas notícias que eu acho que são importantes de serem citadas. Nessa semana eu cheguei a 5.500 cards no meu Anki. O ritmo de cards que eu estou adicionando no meu Anki está sendo estrondoso, mesmo eu não estou conseguindo acreditar muito. Olhando nos gráficos do Anki, nas configurações gerais do Anki, eu percebi que nos últimos 30 dias eu estou adicionando em média uns 300 cards. No entanto, as revisões do baralho, tanto de palavras quanto de sentenças, estão muito tranquilas. As revisões do baralho de palavras estão durando menos de 3 minutos, as revisões do baralho de sentença no máximo duram 5. Um dos motivos do baralho de palavras estar tão simples assim é justamente o fato de que eu não estou adicionando tantos cards nos últimos tempos no baralho de palavras. Então, é lógico que ele vai acabar espaçando melhor esses cards, e aí, enfim, eu vou ter um resultado bem melhor. Daqui a pouco eu vou conseguir finalmente bater aquela meta tão antiga que eu tinha quando comecei a estudar, que eram 6.000 cards. Para quem não sabe, quando eu comecei a estudar, eu assistia bastante vídeos do programa japonês online. E aí tinha um dos professores falando que, cara, quando ele estava no auge dos estudos dele, ele tinha 6.000 cards no Anki, não sei o que. E assim, eu jurei pra mim mesmo que eu iria ultrapassar aquele cara e iria fazer mais do que 6.000 cards. E assim, parece que todos os meus objetivos estão se concatenando, se juntando num novo todo. Parece que tudo vai se realizar muito próximo no tempo. Aquele caderninho onde eu anoto os dias que eu estudei e tudo mais para ter uma sensação de avanço, tá chegando bem perto de acabar. Então as últimas folhas do caderno estão quase sendo preenchidas. Além disso, eu tô quase chegando a 6.000 cards no Anki, o que é um objetivo bastante antigo que eu tinha. E também tô quase chegando a 20 capítulos dessa novel para poder mandar o teste para Saikai e assim me tornar um tradutor. Então veja, tá tudo acontecendo bem próximo no tempo, entende? As coisas estão realmente acontecendo bem próximas. Bom, sobre o processo de tradução, processo de estudo, eu acho que deveria colocar algumas notas de rodapé aqui. Mas ainda assim, mesmo com o Pomodoro, eu deveria separar pelo menos 1 hora do meu dia para estudar, o que está se tornando 1 hora, está se tornando um tempo bastante valioso e escasso. Mas tô tentando me articular ao máximo. No outro polo, tô começando a ficar bastante entediado também, por estar traduzindo a mesma coisa, por mais que seja uma novel, então uma história corrente. E a história realmente não é ruim, é bastante engajante nesse sentido. Mas estou começando a ficar um pouquinho entediado, porque, enfim, o ritmo de tradução é diferente do ritmo de leitura. Então, não sei, talvez eu faça alguma pausa no futuro para poder traduzir alguma outra coisa só para poder variar mesmo. Também estou ficando entediado com o conteúdo que eu estou consumindo. É sempre a mesma coisa, os canais japoneses são muito repetitivos. E daí a importância dos desafios, entende? Os desafios meio que
tem esse caráter de, cara, vamos lá, velho, novidades, novidades, quero novidades. E nesse sentido eu tô realmente pensando em voltar com o Desafio da Extinção, mas eu me pergunto como é que eu faria isso, porque já que eu tô adicionando tantos cards no meu Anki por dia, né? Bom, eu acho que é isso, não tem mais muita coisa para acrescentar por enquanto, então vamos ver o que vai acontecendo aqui durante as próximas semanas, né? Até mais. Isso aí, hoje, dia 27 de dezembro, agora são 10h57 da manhã, relacionado ao japonês, já fiz tudo que tinha de fazer. Bom, eu passei os últimos 6 meses sem gravar porcaria nenhuma, porque eu tava ou muito atolado de tarefas para fazer na faculdade, ou muito cansado, então não tinha muita energia. No entanto, por óbvio, eu continuei com a minha mesma rotina sem mudar absolutamente nada. Nesses últimos meses aconteceu que eu avancei bastante na Light Novel, eu estou muito próximo agora de completar o primeiro volume de Super Cup, mas aproveitando que agora eu estou em um período de recesso, eu decidi terminar de traduzir logo essa Light Novel, esse primeiro volume da Light Novel, antes do final do recesso. Para isso, estou traduzindo aí uma página de Google Docs por dia. Claro, além disso, eu também estou adicionando muitos cards de Fatality. De acordo com os gráficos do Anki, com todos os dados que eu tenho disponíveis, eu adicionei nesses últimos 21 dias 544 cards, o que é muita coisa. O baralho de sentenças hoje foi excepcional, assim, foi um caso esdrúxulo, mas eu já sabia que isso iria acontecer e vai continuar acontecendo e vai piorar, inclusive. Hoje eu revisei 201 cards no baralho de sentenças, o que honestamente foi um recorde. Felizmente eu consegui fazer tudo isso em menos de 15 minutos, mas já exemplifica o quanto meu baralho de sentenças está sobrecarregado justamente por causa dos cards que eu estou adicionando. Está sendo uma média mais ou menos aí de uns 23 cards por dia adicionados no baralho de sentenças. Acho que um dos principais percalços que eu estou encontrando na tradução é justamente sentar para organizar a tradução, que é sempre um processo muito chato, é sempre um processo muito demorado. E aí, quais que são os meus planos para o futuro, né? Depois que terminar esse primeiro volume de Super Cup, eu obrigatoriamente vou ter que arrumar um jeito de dar um tempo e estabilizar o meu Anki. Felizmente, por causa de toda essa minha rotina de adicionar muitos cards em muito pouco tempo, há alguns meses atrás eu consegui finalmente chegar à marca de 6.000 cards e atualmente eu tenho mais ou menos uns 6.800 cards. Mas eu vou deixar essas contagens e os gráficos para ficar no dia 31 e assim eu faço uma retomada geral de como foi o ano, etc. Por fim, eu planejo fazer um desafio onde eu consiga traduzir esse segundo volume inteiro dentro de 3 meses. Eu já tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou fazer isso, mas eu não sei se esse ritmo de tradução seria muito viável para mim, justamente porque, não por causa da quantidade de tempo que vai levar, ou porque isso vai acabar conflitando com as minhas outras atividades, mas principalmente por causa do Anki. O Anki está muito sobrecarregado e eu realmente preciso dar um tempo nele, eu preciso espaçar aqueles cards, eu preciso, enfim, deixar o Anki respirar um pouco. Eu não gostaria de perder esse gás, justamente porque meu aniversário de japonês está chegando. Gostaria de manter esse gás até o final, manter esse pique até o final. Eu não sei o que eu posso dizer sobre o que eu estou, eu estou preocupado em sobrecarregar o Anki em um patamar muito alto. Também estou um pouco preocupado com o quanto isso vai comprometer a qualidade dos meus estudos. Claro, eu sinto avanços, claro, eu fico satisfeito com o quanto eu consegui descobrir, o quanto eu consegui avançar e o quanto eu consegui evoluir, mas ainda assim eu fico me perguntando se, cara, meter o pé no acelerador desse jeito, vale a pena? Enfim, esses são todos os meus trâmites que estão acontecendo atualmente, não tem muita coisa muito relevante para ser dita. Eu acho que o que mais vale a pena ressaltar mesmo é isso. Eu estou com bastante problemas no Anki, mas ainda estou muito empolgado e realmente pretendo continuar com isso até o final. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e agora vamos ver o que acontece no resumão do ano. Até mais. E é isso. Agora são 1 do 1, 10h40 da manhã.
E começa tudo de novo. Vamos fechar esses quadradinhos mais uma vez. Simbora! E é isso aí. Hoje, dia 31 de dezembro, agora são 5h22 da tarde. Relacionado ao japonês, já concluí tudo que tinha de fazer. E, como eu já havia prometido no primeiro dia do ano, todos os quadros estão completos. Exatamente como eu previ. Certinho, então como demonstrado anteriormente, a promessa que eu fiz no início desse ano, no dia 1º, que eu iria completar todos esses quadrinhos aqui do Anki, finalmente eu consegui cumpri-la hoje. Então eu tô aqui para passar o resumão sobre tudo que aconteceu no ano. Tô ansioso para poder dar uma olhada nisso agora. Então, sem mais enrolação, eu vou dar uma olhada nisso agora e depois eu passo o que eu achei desse ano, como é que foi esse ano, da minha perspectiva, quanto eu consegui aproveitar esse ano de estudos que eu tive de 2023. Bom, acho que para começar, alguns pontos. O número de cards total que eu tenho agora está em 6.875 cards. Desses 6.875, 6.142 cards, ou seja, uns 89%, estão maduros, e os outros 733 são cards jovens, que representam mais ou menos aí uns 10%. As últimas revisões nessas últimas semanas foram um tanto complicadas, principalmente no baralho de sentenças. Eu estou levando bastante tempo para revisar esses cards. No baralho de palavras também as coisas não têm sido fáceis. Hoje mesmo eu levei 40 minutos para terminar de revisar todos os baralhos. Então dá pra ver que eu tô passando aí por alguns perrengues e que não tem muito jeito, porque eu decidi que eu iria terminar de traduzir esse primeiro volume da Light Novel até o dia 6 do ano que vem, e para isso eu tive de aumentar um pouco o ritmo de estudos, então tá realmente um tanto complicado ter que lidar com o Anki nesse momento. Eu tô adicionando muitos cards. Só pra vocês terem uma ideia de quantos cards eu tô adicionando, nesse último mês, só nos últimos 30 dias, eu adicionei, nos últimos 31 dias, aliás, eu adicionei 540 cartões, 539 cartões. Enfim, os horários que eu revisei o Anki não se mudaram muito durante a minha rotina de estudos. Desde que eu comecei a estudar japonês, eu sempre reviso o Anki mais ou menos no mesmo horário. Então a gente está falando aí de 7h30, 8, no máximo 9 horas durante esse ano inteiro. A média de cards que eu estudei esse mês ficou aí em torno de 259 cartões. E a média de tempo, como eu disse, ficou um pouco alta. Tá uma média de 15 minutos por dia e 3.59 cards por segundo, o que dá mais ou menos aí uns 16.71 cards por minuto. É uma velocidade decente, na verdade, não é uma velocidade ruim, é um tanto rápida, inclusive. Mas o problema é que eu tô revisando muitos cards, entendeu? Tipo, hoje mesmo eu tive de revisar quase... Amanhã mesmo vão vencer mais de 217 cards no baralho de sentenças. Então, realmente tá um negócio bem complicado. Putz. Como esperado, de alguns meses pra cá o negócio deu uma esquentada. Nos últimos 3 meses, o tempo de revisão subiu muito mesmo, se comparado ao resto do ano. E acho que nos últimos 40 dias deu uma acentuada imensa, entendeu? Realmente. A média do ano ficou mais ou menos em 10 minutos. Eu revisei em média 173 cards por dia. Agora deixa eu dar uma olhada aqui. Quantos cards eu adicionei no último ano? Esse daqui é que é o ponto que eu tô mais ansioso, cara. Meu chute inicial, que eu tô pensando assim por alto, tá em mais ou menos 2.500 cards. Eu ainda não olhei o gráfico, eu ainda não tenho certeza desse número, mas o meu chute pessoal tá girando em torno de 2.500 cards, no mínimo. Porque eu não me lembro, mas eu acho que no começo do ano eu tava com 4.000 cards mais ou menos. E agora eu já tô com 6.800, eu vou fechar o ano com 6.875, então é muita coisa, deu um salto drástico. Meu chute inicial é esse, agora eu vou confirmar a realidade. Putz, foi muito além da minha realidade. Foi muito além do que eu esperava, pelo amor de Deus, peraí.
E... E... Mano, eu não tava esperando por essa. Caraca! Ok, realmente, por essa eu não esperava. Juro, juro. Caramba, mano. Não é de admirar o porquê que meu Anki tá dando tanto trabalho, assim. Eu adicionei 3.424 cards no Anki durante esse ano, velho. Não é de admirar que eu tenho tantos problemas. A média de cards que eu adicionei todos os dias ficou em torno de 9 cards. Eu acho que principalmente o começo do ano deu essa puxada pra baixo mesmo, porque nos últimos dias, cara, nos últimos 40 dias, eu adicionei 597 cards. Nos últimos 40 dias eu adicionei 597 cards. Cara, e se eu paro pra analisar esse número, é muito semelhante ao que eu tive no meu primeiro mês de estudo, nos primeiros meses de estudo de japonês. Eu adicionei muitos cards no Anki de uma vez só. E aí chegou um ponto que minhas revisões estavam durando mais de 1 hora no baralho de sentenças. De maneira geral, eu revisei 173 cards por dia, em média, durante o ano inteiro. Estudei cerca de 9 minutos por dia e fiz uma média de 19,4 cards por minuto. Quanto à quantidade de cards adicionados, eu adicionei 3.424 cards e uma média de 9 cards por dia. Então, esse tem sido aí o meu resumo de tudo que eu consegui progredir no Anki e de tudo que eu consegui fazer. Cara, de maneira geral, eu estou bastante satisfeito. Foi um resultado, em relação ao Anki, foi um resultado que me surpreendeu, mas de uma maneira muito, muito positiva. Eu não esperava que conseguisse chegar a esse nível. E principalmente, eu já tinha uma noção que eu estava adicionando muitos cards e tudo mais, mas, enfim, quando você se depara com um número de 3.400 de qualquer coisa que seja, é um número considerável. É um número muito considerável. E sim, cara, dá pra dizer que eu senti um avanço qualitativo imenso. Não é só número, é um avanço qualitativo imenso em relação aos meus estudos e tudo mais. E o Anki, de qualquer forma, é só um reflexo de todo o processo de estudo, todo o processo de aprendizagem que eu passei durante esse ano. O que mais me deixa feliz, é óbvio, é o fato não de eu ter chegado a esse número, não de eu ter conseguido esses marcos, entendeu? Para mim isso é muito secundário. O que mais me deixa feliz e satisfeito é o fato de que eu consegui perseverar durante mais um ano, porque esse sempre foi o meu medo, tipo, parar de fazer isso por um único dia e depois nunca mais conseguir voltar. Esse foi sempre o meu principal medo e a minha principal motivação também, que me manteve sempre firme em poder revisar o Anki e tal. Durante esse ano que eu passei revisando, foi muito importante pra mim ver o quanto eu tinha crescido, tá ligado? Ver o quanto eu cresci. Porque, cara, meu eu do passado definitivamente não conseguiria lidar com esses números, velho. Mas agora vamos falar de coisa séria, né? Falar de como funcionou, como foi a minha percepção dos meus estudos, né? Tipo, de tudo que eu fiz durante esse ano. Cara, eu começo dizendo que eu tô muito satisfeito com tudo que eu conquistei esse ano. Tô muito satisfeito porque, enfim, eu consegui chegar a limites que eu não esperava chegar. Eu consegui conquistar coisas que eu não esperava conquistar. E eu consegui fazer coisas que, primeiro, eu tava procrastinando já há muito tempo. Outras que eu tava com muito medo de fazer, mas fiz. Enfim, cara, esse ano realmente foi um ano que, tipo, eu superei os meus limites várias e várias vezes. E, cara, vendo o quanto eu consegui avançar e tudo mais, eu consegui colocar estratégias em prática. Eu tava pensando em estudar e adicionar essas cards no Anki no mesmo dia, que não era e revisar esses cards, principalmente no mesmo dia, que não era uma coisa que eu fazia. Eu estudava, adicionava no Anki e só no dia seguinte eu ia revisar. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu pensava que isso iria fazer, assim, muito mal para os meus estudos, mas na verdade não fez. Eu consegui lidar com isso muito bem. E, enfim, eu fiz um monte de outras coisas. Por exemplo,
o Desafio da Extinção. Eu consegui terminar o Desafio dos 3 meses, que estava naquele documento de Google Docs. Consegui terminar aquele livro, Com Menininha, que eu estava com ele desde o ano passado, há muito tempo já. Consegui, enfim, traduzir um monte de coisa, estudei para um monte de materiais. Agora eu realmente nem consigo lembrar quantos materiais eu estudei durante esse ano. Eu cheguei na marca de 4.500 cards, onde eu liberei o selo musical durante esse ano. Eu cheguei à marca de 6.000 cards, que era uma promessa muito antiga que eu tinha feito, de que eu iria chegar a 6.000 cards, que eu iria passar disso, entendeu? E eu passei com muito louvor, com mais de 800 cards de folga, inclusive. Passei com muito louvor. É esse o nível, tá ligado? É esse o ponto que eu sempre quis atingir. Não é pelo dinheiro, não é pelo reconhecimento. É por fazer com que outras pessoas tenham acesso a um produto que eu goste, tá ligado? Outras pessoas gostem daquilo que eu gosto também. Que outras pessoas possam ler aquilo que eu consegui ler. É esse o ponto, tá ligado? E eu tô muito satisfeito, de maneira geral, por estar traduzindo essa novel, entendeu? Eu ainda não comecei a publicá-la, mas eu vou começar o ano que vem. É uma promessa que eu vou começar a publicar essa novel. Bom, acho que de maneira geral é isso. Eu dei vários vácuos, vários gaps no decorrer desse ano. Não gravei muitos vídeos, mas em compensação eu peguei bem mais firme nos estudos. Então, acabei perdendo de uns lados e ganhando de outros. Mas, de maneira geral, estou muito satisfeito por ter conseguido ter feito tudo que eu fiz e ter chegado até aqui. Então, meus profundos agradecimentos ao meu eu do passado, que me garantiu chegar nesse lugar com todo o esforço, com toda a determinação que ele teve, principalmente com todo o sacrifício que eu sei que ele teve que fazer. Meus agradecimentos profundos e sinceros ao meu eu do presente, por ter mantido as promessas que meu eu do passado fez, não desconsiderado o sacrifício dele, e sinceramente ter continuado, entendeu? Dado prosseguimento a isso, e pedidos ao meu eu do futuro para que não nos decepcione, que o ano que vem a gente consiga pelo menos manter esse ritmo. Eu acho que a gente já fez muita coisa e se eu honestamente conseguir só manter o que eu consegui fazer esse ano, já vai ser o suficiente para mim. E é isso, e que no ano que vem as minhas ambições cresçam ainda mais, eu consiga fazer muito mais, entendeu? Esse que é o ponto, tipo, não é adicionar mais cards no Anki, não é só estudar mais, é ter mais qualidade, tá ligado? É conseguir chegar a patamares que eu ainda não consegui alcançar, conseguir fazer coisas que eu ainda não consigo fazer, e eu espero que o meu eu do futuro me supere. É só isso. De qualquer forma, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por, enfim, o apoio que provém de mim mesmo. E tamo junto, cara. Vamos ver o que rola no ano que vem. Então, até mais.